Isso. Maravilha, minha gente, estamos chegando no momento agudo das nossas aulas, não o final dela, muito pelo contrário, a gente não está nem no meio das nossas aulas. Lembrando que a gente vai até o Vaticano II, estamos em Jesus ainda, então ainda tem um caminho muito longo. É normal os grupos começarem com 100, 200 pessoas e numa noite de sexta-feira fria terem 10. Isso é comum, estou acostumado, porque o estudo é denso, né? Eu costumo dizer que estudar não é para qualquer um, tá? Não que a pessoa não tenha essa capacidade, não me entendam mal. Todos têm a capacidade, tá? Todos têm. Acontece que o estudo de uma maneira sistemática, como nós estamos fazendo aqui, é muito cansativo, tá? E nem todo mundo tem disposição. As pessoas ficam pelo caminho. E isso não quer dizer que a pessoa não tem uma boa intenção, que a pessoa não é bem intencionada, mas a formação não é para todos, infelizmente, né? As pessoas esmorecem no caminho. Então, hoje verdadeiramente, subir o Calvário com Jesus. Eu peguei um livro para mim que é um livro muito caro, tá? Muito especial. É o livro do Bento XVI, tá? Publicado pela querida editora Planeta, tá? Bento XVI, Jesus de Nazaré, da entrada de Jerusalém até a ressurreição. Gente, esse livro aqui é uma pérola, é uma preciosidade do cristianismo no século XX. Eu já falei algumas vezes e reitero, o cardeal Joseph Ratzinger, que é o Bento XVI hoje, sem dúvida nenhuma é um dos autores que eu mais li na vida. Se pegar, escolhe um autor que você mais leu. Sem dúvida nenhuma foi o Bento XVI. E eu lembro muito bem, quando eu peguei, já está na segunda edição, essa edição aqui, se não me falha a memória, é de 2011, isso. E a primeira edição, na verdade, a primeira edição é de 2011. Eu lembro quando eu peguei, não foi em 2011, não, foi depois. Eu lembro quando eu peguei isso e comecei a ler, é um negócio assim sensacional. O Bento XVI, ele vai verdadeiramente fazer uma exegese dos textos bíblicos, principalmente textos bíblicos que estão no Evangelho de São João, tá? Deixa eu projetar aqui para vocês, que é a ceia, né? A Santa Ceia, a última ceia. Não a última, mas a primeira delas, tá? Visto que celebramos na missa, na Eucaristia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, tendo abençoado, partiu, distribuindo aos discípulos, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Lembra que é um texto análogo que está lá no meu livrinho, tá? Um texto do Sermão do Pão da Vida. O Evangelho de São João não tem a instituição da Eucaristia como nós temos aqui. Isso eu falei para vocês algumas vezes. Então, tomai todos e bebei, isto é, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, era extremamente escandaloso para os judeus, porque o judeu acreditava que o sangue era fonte de vida, e você colocar a mão no sangue era algo que, para isso, deveria ter uma prescrição levítica. Por isso que nós temos a história do bom samaritano, né, que sem dúvida nenhuma emocionou todos nós, mostrando que, apesar de ser samaritano, ele era bom, né, uma oração condicionada, né, o bom samaritano. Depois tomou o cálice e, dando graças, dizendo: bebei dele todos, pois este é o meu sangue. Aí que é a chave dessa passagem bíblica, tá? Porque, como eu disse para vocês algumas vezes, a Eucaristia era dar graças. Então, por exemplo, se a pessoa... E aí você vai ter uma analogia com Paulo sensacional.
Se a pessoa fosse na sua casa, e vamos colocar que daqui a pouco o coronavírus dá uma trégua, e o Mauro vem aqui em casa tomar um vinho comigo, tá? E aí, a gente vai fazer alguma coisa, e na hora de começar o jantar, nós vamos dar graças. Isso é a Eucaristia. Tá? Você pegar, depois eu posso mostrar para vocês. Eu tenho um dicionário de Eucaristia. É um calhamaço. Depois eu pego para vocês se der tempo, tá? É um livro, assim, espetacular, que vai mostrando a concepção de Eucaristia desde os primeiros séculos até o Vaticano II. O entendimento que é a Eucaristia foi sendo aprofundado ao longo do caminho. É assim também com todos os outros dogmas, gente. A Eucaristia sempre foi o corpo e sangue de Cristo, mas a gente vai alargando o conhecimento em relação a essa realidade. Por quê? Porque é um mistério. O mistério, diferente de qualquer outro aspecto da intelectualidade humana, ele não é apreendido, no sentido de aprender, imediatamente. Você vai alargando o seu conhecimento ao longo do caminho. Por exemplo, você pegar alguns vídeos meus do ano de 2005, você vai ver um Bruno. Você pegar alguns vídeos meus de 2010, você vai ver um Bruno diferente do Bruno de 2005. Você pegar vídeos meus de 2015, você vai ver um Bruno diferente do Bruno de 2005 e diferente do Bruno de 2010. E se você pegar um vídeo meu de 2020, você vai ver um Bruno diferente de 2005, de 2010 e de 2015. Por quê? Porque eu continuo estudando. Por exemplo, esse livro aqui, eu já falo dele há algum tempo. Há mais de 10 anos. Só que todo ano, esse aqui tá limpinho, tá novinho, mas eu tenho um meio que tá. Todo ano é o livro que eu medito da Quaresma. É o meu retiro quaresmal, tá? É da entrada de Jerusalém até a ressurreição. Gente, vale muito, muito, muito a pena. Então, a Eucaristia não é que virou o corpo de Cristo em um determinado momento. Não, a Eucaristia sempre foi o corpo e sangue de Cristo. Sempre. Agora, o entendimento sobre ela foi sendo alargado ao longo do caminho. Por exemplo, você pega a festa de Corpus Christi. Não é uma festa tão antiga. Tá? Perto de outras festas, é uma festa até recente. Então, mostrando como que a missa foi celebrada ao longo do caminho. Quer ver um exemplo interessante? Paulo vai falar, olha, quem come o corpo de Cristo, isso eu vou falar no próximo texto, quem come o corpo de Cristo e não consegue distinguir comida do corpo de Cristo, tá? Come a sua própria condenação. Cara, da onde que Paulo tirou isso? Alguém sabe? Alguém poderia contar alguma experiência em relação a isso? Vocês já ouviram essa passagem, não já? Né? Quem come o corpo de Cristo e não distingue o que é corpo, o que é sangue, o que é comida, come a sua própria condenação. Por quê, gente? No início da igreja, tá? No início da igreja, eu tô doido para pegar o livro lá para vocês verem. Olha só, gente, esse livro é coisa sensacional, cara. Ó, é um dicionário de Eucaristia. Então, ó, aqui atrás no dorso, aqui no dorso e aqui atrás, vai falar, ó, rito original profundamente enraizado em uma simbologia universal. Herança apaixonante do discurso, de prática e de obras de arte em 2000 anos de história.
pastoral, esclarecida que alcança hoje a vida da igreja, espiritualidade, dinâmica que celebra o memorial, realidade, viva do encontro das culturas e das grandes tradições religiosas da humanidade, presença, essencial que reúne o viver. Então, por exemplo, você abre aqui, ó, deixa eu abrir aqui aleatoriamente, tá? Ó, a Eucaristia no centro da vida religiosa das comunidades cristãs do século XV. Como é que era a Eucaristia celebrada no século XV, em 1400? Olha isso, gente. Olha o que a nossa igreja é, tá? Eu, às vezes, as pessoas não têm, às vezes, noção do conteúdo intelectual, humano, espiritual que a igreja tem. E é por isso que o Paulo VI vai falar, né? São Paulo VI vai falar, a igreja é perita em humanidade, porque é um cabedal teórico gigantesco. Por que Paulo fala, né? Depois eu posso mostrar para vocês, vale muito a pena comprar. Claro que, assim, é um livro técnico, tá, gente? Diferente desse livro aqui. Tá? Esse livro aqui é um livro de pastoral, tá? E é Bento XVI, né? Bento XVI, qualquer pessoa consegue ler. É impressionante. Uma das características principais do Bento XVI é a alta capacidade que ele tem de explicar algo que é extremamente difícil de uma maneira singela e simples. Ah, isso é uma característica do Bento XVI. E o que é interessante é que se você contrapor um outro grande teólogo contemporâneo a Bento XVI, quem seria? João Paulo II. João Paulo II tem 15 encíclicas. Eu li as 15. Agora, filho, ó, tem que ler com o dicionário de filosofia do lado, porque são textos densos, são textos que são robustos, são textos que não é para qualquer um, tá? Um leigo que se converteu num grupo de oração vai ler um texto depois de uma semana de Bento XVI, de João Paulo II, vai ficar boiando. Pressupõe algumas coisas. Bento XVI não. Bento XVI é um professor. E eu sou fã de Bento XVI, né? Sou fã também de João Paulo II, mas em outra perspectiva, não tanto dentro da intelectualidade de Bento XVI, para mim, sem dúvida nenhuma, um dos maiores papas que nós tivemos desde o século XVII. Fantástico, tá? Por que Paulo vai falar isso, né? Olha, quem come o corpo e o sangue de Cristo e não distingue, bebe a sua própria condenação. Por quê? Como que era a Eucaristia nos primeiros séculos? A Eucaristia nos primeiros séculos era basicamente uma reunião. Quem é que já fez novena? Como é que é a novena? Você vai na casa da Sinara fazer novena. Todo mundo na casa da Sinara fazer novena de Natal. Tá? Aí vão lá, 10 pessoas fazendo novena. Aí tem um livrinho lá, preparado pela CNBB ou pela Diocese, e você faz a novena. Depois que termina a novena, faz a oração final, todo mundo se confraterniza ali. O que a Sinara vai oferecer para a gente? Hein, Sinara? Vocês estão participando, gente? Não tem ninguém participando. Hein, Sinara? Fala para mim. Não está participando. Vocês estão igual os alunos, hein? Coloca para funcionar e sai. Tô brincando. Vamos colocar aqui. O que a Sinara vai fazer para a gente? Ela vai fazer um bolo ali. Ela vai fazer um lanche. Ela vai fazer alguma coisa para a gente se alimentar, alguma coisa para a gente comer, para a gente confraternizar. Assim era a Eucaristia nos primeiros séculos. Só que o que acontece? O dono da casa, ou o apóstolo, ou o discípulo encarregado, dava graças ao pão e ao vinho e ali era o corpo e sangue de Cristo. Só que as pessoas não conseguiam distinguir o que era o corpo e sangue de Cristo e o que eram as outras comidas do banquete que a pessoa preparou para você.
Olha que coisa doida. Então, ao longo do caminho, se você pegar, por exemplo, a Eucaristia no Novo Testamento, a Eucaristia no Antigo Testamento, o rito da Páscoa, né? O pão e o vinho com Melquisedeque, a Eucaristia na história. Esse livro tem tudo, cara. Está mostrando tudo. Né? As controvérsias em torno da Eucaristia. Porque, por exemplo, se você pegar a igreja protestante, eu tenho um amigo, mora aqui em cima, é pastor. Tá? E às vezes ele vem aqui em casa jogar sinuquinha, né? Coisa desde criança. E eu sempre marco ele, às vezes, domingo, depois da missa. Né? 8h30, mais ou menos. 8h15. E às vezes ele fala que não vem. E uma vez foi muito engraçado que ele falou assim, não, Bruno, eu não vou não, porque hoje na minha igreja é ceia. É a Santa Ceia. Aí eu falei, ah, tá, que bom, que legal. Na nossa igreja sempre é Santa Ceia. Entende? Porque existe uma diferença entre a nossa ceia e a Santa Ceia lá do protestantismo luterano. Para nós, existe uma transubstanciação. A nossa Eucaristia é muito diferente da Eucaristia judaica. O que era a Eucaristia judaica, meus irmãos? A Eucaristia judaica era simplesmente dar a mão e agradecer pelo pão. O que é a Eucaristia protestante? É a consubstanciação. Jesus está ali. Jesus está no pão. Jesus está no suco de uva. Que não pode vir. Isso é a Eucaristia luterana, a Eucaristia protestante. E a Eucaristia católica? A Eucaristia católica é fidedigna às Sagradas Escrituras. E eu fico impressionado, né, como que um grupo se auto-intitula tão próximo às Escrituras, e principalmente os protestantes neopentecostais, é capaz de você ouvir assim, olha, tá na Bíblia? Não, não tá na Bíblia, então eu não acredito. Você já viu isso já, algumas vezes. Tá? Não entender que Jesus não simplesmente disse para acontecer uma consubstanciação. É muito claro, tá? Pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, Jesus está oferecendo o sangue que vai ser derramado na cruz para que a gente entre em comunhão total com Ele. Olha esse momento na história da humanidade. Isso é impressionante. Toda missa, meu irmão, é um momento reversível, tá? Isso em história, a gente vê um pouco isso. O Vitor, que não está hoje com a gente, mas o Mauro viu um pouco isso comigo em história e historiografia. A missa é de uma temporalidade reversível na história medieval. Você não simplesmente está comemorando um aniversário. Por exemplo, semana passada foi aniversário do João. Né? Veio aqui um amiguinho dele, tadinho. Um apenas. Né? Te bateu parabéns. Só que a gente está lembrando um fato que aconteceu há anos atrás. Há 13 anos atrás. A missa não é isso. Quando você celebra a missa, quando o padre preside a missa e você celebra junto com o padre, você volta ao Calvário. Você está lá. Esse é o mistério da fé. Olha que importância esse ato tem. E Jesus, como num momento de despedida, tá? Depois ele vai para o Getsemane. Se você pegar o próprio Evangelho de Mateus, vai pegar a negação de Pedro, vai pegar Jesus no Getsemane, a prisão de Jesus, Jesus diante do Sinédrio, tá?
Negação de Pedro, Jesus é conduzido à presença de Pilatos, morte de Judas, Jesus diante de Pilatos, a coroação de espinhos, a crucifixão, Jesus na cruz, a morte de Jesus, o sepultamento, o túmulo vazio. O que nós estamos vendo aqui é a Quaresma. São os últimos momentos da vida de Cristo. Tá? Agora, por que Jesus foi condenado à morte? E aí a captura de Cristo de Michelangelo de Caravaggio, né? Judas dando um beijo da traição. Por que Jesus foi condenado à morte? Se o judeu não podia condenar ninguém à morte, o judeu não condenava ninguém à morte, quem condenava era a lei. Olha, tinha lá o apedrejamento. Por exemplo, uma prostituta apedrejada, podia ser apedrejada. Tá? Uma idólatra podia ser apedrejada. Por exemplo, Maria podia ter sido apedrejada. Porque ela estava grávida, não de José. Mesmo se ela tivesse grávida de José, ela cairia em desgraça, porque eles não eram casados. Alguém que se auto-intitulava Deus, apedrejado. Mas por que Jesus não foi apedrejado? Por que Jesus teve que ter sido condenado pelo Império Romano e não apedrejado pelos judeus? Porque o Sinédrio tinha medo. O Sinédrio tinha medo de Jesus ser condenado pelos próprios judeus e acontecer uma revolta em Jerusalém. Quando Roma crucifica Jesus, Anás, Caifás, eles têm certeza que não vai acontecer nada, por quê? Porque quem está crucificando é Roma. E Roma tinha o poder de coerção de não deixar nada acontecer. Entende isso? Se você pega os momentos que Jesus vai se aproximando da cruz, são momentos agudos da vida dele. Em momentos que ele quebra, de uma vez por todas, o enlaço que tem entre o homem e a lei. Vamos lá. Jesus expulsa os vendilhões do templo. Tá? Falando que o templo era a casa de Deus e não uma casa de vendilhões. Ele fala para os fariseus que estão ali que eles vão derrubar o templo e em 3 dias ele vou-lo reerguerá. O que isso quer dizer? Vocês vão me matar, em 3 dias eu ressuscito. Aí perguntaram, o templo demorou tantos anos para ser construído. Como é que você vai reconstruir em 3 dias? Ele estava falando dele. Tá? Ali ele chama atenção. Porque ele está em Jerusalém. Gente, uma coisa é um Messias, uma coisa é um pregador, uma coisa é uma pessoa que, de repente, está arrebanhando algumas pessoas num lugar distante, num lugar esquecido, como a Samaria, como a Galileia, como Cesareia de Filipe. Ali, de certa forma, Jesus passa despercebido. As pessoas sabiam que tinha um cara lá, sabia que era um taumaturgo. O que é um taumaturgo? Um fazedor de milagres. Sabia que ele tinha pessoas que o seguiam. Tá, mas agora ele está em Jerusalém. E ele está fazendo milagres da mesma maneira que fazia na Galileia. Opa, peraí. Aí não. Aí é afrontoso. Ele está desrespeitando o templo. Desrespeitou o templo. Falou que o templo é um lugar de vendilhões. Agora, por que isso causou tanto problema? Gente, quem eram os chefes do templo?
Os fariseus. E como é que eu vou botar uma banquinha no templo para vender o livro lá do Bruno, Os Caminhos da Igreja? Eu vou ter que pagar o sinédrio. Entende? Jesus, ele vem denunciar uma corrupção que tem ali naquele lugar. Ele vem denunciar uma prática pecaminosa. Então, ele bate de frente com os poderosos. Os olhos do sinédrio se voltam para ele. A própria Bíblia vai falar isso. Eles vão arrumar um jeito de condená-lo. E aí eles tentam pegar Jesus de toda forma. Senhor, é justo trabalharmos em dia de sábado? Deus é maior que o sábado. Senhor, é justo pagar imposto a Roma? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha que pergunta. Porque se ele fala o seguinte, olha, é justo pagar o imposto a Roma. Tá vendo? Esse cara é Messias nada. Porque o Messias veio nos tirar do jugo da escravidão romana. Se ele fala, tá? Então ele é contra os judeus. Se ele fala assim, olha, é justo pagar o imposto a Roma. Tá vendo? Esse cara é mancomunado com Roma. Esse cara não quer que o povo de Israel se liberte. Então ele divide política e religião. Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Olha a resposta de Jesus. Olha a inteligência, a sagacidade de Jesus. Tá? E aí Jesus, nesse momento, é traído e preso. Por que motivo? Qual foi o motivo da prisão de Jesus? Jesus foi preso porque curou o paralítico? Jesus foi preso porque fez a hemorroísa parar de sangrar? Jesus foi preso porque andou sobre as águas? Curou a menina? Ressuscitou Lázaro? O que vocês acham? Jesus foi preso porque ele multiplicou os pães? Jesus foi preso porque ele curou o cego de nascença? Jesus foi preso porque disse que era Deus. Jesus foi preso porque falou que ele e o Pai eram um. Jesus foi preso porque celebrou a Eucaristia e falou que o pão que estava na mão dele não era pão, era o corpo dele. E o vinho que estava na taça não era vinho, era o sangue dele. Agora, se você pegar os autos da condenação de Jesus, você pode, de repente, perguntar para uma pessoa, né? Isso acontece muito nas universidades. Você pode perguntar para uma pessoa na universidade assim, olha, você acredita em Jesus? A pessoa pode falar que não. Normal. Agora, contestar a existência histórica desse homem é impossível. Não tem como. Tá? Jesus verdadeiramente existiu. E tem documento falando disso. Tem documento falando da crucifixão de Jesus. E o auto da crucifixão, ou crucificação, tanto faz, vai falar que Jesus era um insurresso. O que é insurresso? O que é uma insurreição? Segundo os judeus, Jesus queria fazer uma revolução contra Roma e tomar o trono de César. Você pega todo o diálogo de Jesus com Pilatos. É isso. Olha, você é rei. A tua nação e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Ó. E aí Jesus vai responder, sim, sou rei. Só que o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, tá? Se o meu reino pertencesse a esse mundo,
Os meus servos, os meus seguidores, pelejariam para que eu não fosse preso. O que aconteceria? Teria guerra, teria luta, teria disputa, teria derramamento de sangue. O meu reino não é deste mundo. Lembra lá quando Jesus manda Pedro guardar a espada na bainha? Pedro, abaixa a espada. Por acaso não hei de beber o cálice que meu pai preparou? Olha, por isso, crianças, olhem para mim, que o enredo da escola de samba lá é herético. É uma heresia. Esses dias um cara me ligou para me falar um pouco disso, que ele viu, falou na internet, perguntou de referências bíblicas, papapá. Falei, não, meu cara, não tem referência bíblica, não. As pessoas me falam, Bruno, você se sentiu incomodado? De maneira nenhuma. Por quê? Porque não é o meu Jesus. Não é o Jesus que curou, que salvou, que iluminou, que deu seu sangue. É um Jesus de uma interpretação caricata. Já viu quando alguém fala alguma coisa de você e você sabe que aquilo não é verdade? Você fica entristecido, não fica? Lógico. Mas depois vai te dando uma tranquilidade de consciência, porque você sabe que não é assim. É a mesma coisa com Jesus. É a mesma coisa. A escola de samba lá mostrou um Jesus oprimido. Como Jesus tivesse feito de tudo para fugir da cruz e mesmo assim foi crucificado. Mostra o demônio vencendo Jesus. Olha, não é a leitura das Sagradas Escrituras. Não é a leitura que nós temos da Bíblia. Jesus se entregou. Jesus é Deus, gente. Olha o que ele fala para Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam para que eu não fosse preso. Foi isso que a Mangueira tentou mostrar. Que o reino de Jesus é um reino humano, e não antropológico, e não soteriológico. O que é soteriologia? A teologia da salvação. Qual foi a guerra que teve quando Jesus foi preso? Nenhum. Os discípulos, coitados, apóstolos, ficaram com medo, se dispersaram num primeiro momento. Pedro negou por 3 vezes. Jesus é um Messias de mão aberta. Eu mostrei para vocês no início das aulas a árvore da vida e da morte. Eva pegando a maçã. É a libido amandi, que vai falar Tomás de Aquino. Ó, isso aqui é a Suma Teológica. Tá? Vai falar Tomás de Aquino na Prima Secunda. É a primeiro livro na segunda parte, no tópico 77. Ele vai falar o seguinte: existem 2 tipos de libido. Existem 2 tipos de tentação. A libido amandi e a libido possidendi. O que é a libido amandi? A libido da carne. Eu quero aquilo para mim. Eu quero possuir. Eu quero. Quais são os pecados que estão relacionados à libido amandi? A gula, a luxúria, a avareza. Claro que a avareza também é libido possidente, né? É o desejo do poder. Tá? Eva, quando pega a maçã, se você pegar lá Gênesis 3, só de ver a maçã, ela sabe que a maçã é boa. E ela com as mãos cerradas, tomada pela libido amandi, tomada pelo desejo de possuir aquilo, com as mãos cerradas, pega o pecado.
tá? Não pega o pecado, pega a maçã, né? É uma alusão. Mas cai na tentação do demônio. Jesus no deserto acaba com isso, porque ele vence o demônio. Jesus vence a tentação no deserto, de uma vez por todas. Mas para curar, para salvarmos do pecado, ele tem que colocar as mãos espalmadas, diferente das mãos de Eva. As mãos de Eva estavam fechadas, cerradas pela libido, e as mãos de Adão também. A libido amante, o desejo de possuir, que é a libido possidente. Se você pegar a cruz, é o antídoto para a árvore, para o lenho, aonde estava a maçã. Se Eva se aproxima da árvore, do lenho, para roubar aquilo que Deus queria dar-nos livremente, de graça, Deus nos divinizou. Qual foi a revolta do diabolos, do divisor, de Satã? Foi que nós fomos criados com uma dignidade maior que a dos anjos. A imagem e semelhança de Deus. Um anjo não é mais semelhança de Deus. Nós somos. Jesus também, num lenho, através do seu sangue, teve que derramar o seu preciosíssimo sangue para salvar-nos de um pecado que ele não cometeu. Olha isso, gente. Olha o que é o cristianismo. Imagina, gente, todo mundo aqui já comprou carro a prazo, né? Imagina lá, eu tenho meu Festinha 2012, velhinho. Ele tem até um apelido, meu carrinho, é o Teco-Teco. Né? Você sobe uma rua íngreme, tem que passar a primeira, parece uma Kombi, né? Você não consegue falar dentro. Uma gritaria danada. Imagina que eu devo lá ao banco, né? Graças a Deus eu terminei de pagar. Né? Mas paguei em quase 5 anos o carro. Imagina se o banco te liga com a seguinte questão. Oh, boa tarde, senhor Bruno, tudo bem? Então, nós verificamos aqui que o senhor tem um débito com o banco de R$ 10.000. Sim, a prestação do meu carro, tá? Então, nós vamos creditar na conta do senhor R$ 10.000. Olha só. Nós vamos creditar na conta do senhor R$ 10.000. E depois, com esses R$ 10.000 que o próprio banco depositar na conta, nós vamos pagar a sua dívida com o banco. Já pensou nisso, gente? Já pararam para pensar nisso? Esse é o ato de Jesus. Jesus vem pagar uma dívida que ele não cometeu. Jesus vem curar uma ferida que não foi aberta por ele. Jesus vem unir novamente o homem a Deus e vai dissipar o pecado. Mas para isso ele tem que morrer. Olha que história sensacional. Essa era a prova que os judeus queriam para que as pessoas parassem de chamar Jesus de Messias. Porque se ele fosse o Messias, ele jamais seria crucificado. Era impossível um Messias ser crucificado. Os anjos viriam. Não. O Messias se entregou. O Messias se imolou. Você pega João, vai falar, consumatum est. Tudo está consumado.
Se para o judeu a cruz era uma maldição, maldito é o homem que está suspenso entre o céu e a terra, lá em Deuteronômio. A cruz é um altar. Aonde a humanidade vê derrota, Cristo vê vitória. Para as pessoas que não são cristãs e veem uma imagem dessa, ó, que isso? Você com uma pessoa crucificada na porta da sua casa. Não é um sinal da nossa redenção. Eu lembro uma vez, um bispo que nós tivemos aqui em Petrópolis, foi bispo do Rio de Janeiro, auxiliar, Dom José Carlos de Lima Vaz, um jesuíta, tá? Como o Papa Bento XVI, Francisco, né? Francisco é um jesuíta. Ele falou uma vez que estava na Palestina, tá? Em Jerusalém, num congresso. E ele ia ficar num seminário, mas o voo dele atrasou, teve uma treta e ele não conseguiu. E a congregação que ele estava, que ele foi pregar o retiro, Dom José Carlos era um bispo muito inteligente, pagou um hotel para ele. E vocês já viram um bispo, né? O bispo tem um anel de pescador e tem uma cruz peitoral. E geralmente a cruz peitoral do bispo é algo grande, de destaque. Ele falou que ele saiu no corredor do hotel e uma criancinha judia, né, que estava caracterizado como judia, apontou para ele, uma criança de 10 anos, começou a gritar. Ele foi e colocou no bolso, né, como os bispos fazem, né, porque aquilo para ela era o quê? Um escândalo, uma maldição. Agora, gente, só um Messias, só o Messias é capaz de transformar maldição em bênção. Só ele. Só ele é capaz de fazer isso. Se você lê as cartas de São Paulo, vai falar exatamente isso. Quem creu naquilo que ouvimos? E a quem se revelou o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um renovo, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor. Ó o Cristo crucificado. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair os nossos olhos, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens. Homem sujeito à dor. Desprezado, abandonado pelos homens, familiarizado com o sofrimento, como uma pessoa de quem todos escondem o rosto, desprezado, e não fazíamos caso dele. E, no entanto, eram os nossos sofrimentos que ele levava sobre si. Nossas dores ele carregava, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um o seu próprio caminho. Mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca, como um cordeiro conduzido ao matadouro.
como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores. Ele não abriu a boca. Após a detenção e o julgamento, foi preso, dentre seus conterrâneos. Quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pelas transgressões de seu povo? Deram uma sepultura entre os ímpios, e seu túmulo está com os ricos. Embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca, mas Yahvé quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, ele se oferece a sua vida como sacrifício expiatório. Certamente verá sua descendência, prolongará os seus dias, e por meio dele, o desígnio de Deus triunfará. Esse texto é um texto de Isaías, segunda fase de Isaías, muito provavelmente quem escreveu foi um discípulo de Isaías, falando sobre o servo sofredor, falando sobre a crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto foi escrito 600 anos antes do nascimento de Jesus. Isso é para a gente entender que Jesus verdadeiramente é o Messias. Tá? O texto de Isaías 53. E a gente vai parando por aqui, minha gente.